Satisfação, rapaziada, como é que vocês estão aí, meu nobre? Hoje eu vou fazer a minha defesa de por que eu acho, ou melhor, por que eu tenho certeza que os Banshees de Inisherin merece vencer o Oscar de melhor filme em 2023. Mesmo sabendo que não vai vencer. Não é uma aposta, é uma torcida, uma defesa. Então vamos lá, vamos falar sobre o melhor filme entre os indicados a melhor filme no Oscar 2023. Os Banshees de Inisherin, na superfície dele, contam uma história aparentemente simples em uma ilha fictícia na Irlanda durante a Guerra Civil lá por volta de 1923, sobre um cara que decide romper uma amizade de muitos anos com outro cara. O motivo? O próprio personagem do Brendan Gleeson diz isso com todas as palavras e sem nenhum tato social. I just don't like you no more. E pessoas como eu e também o personagem do Brendan Gleeson gostaríamos muito que isso fosse tão simples assim. Você chega, diz e acabou. Mas não é tão simples assim porque esse filme também não é tão simples. E é por isso que eu falei sobre superfície no começo. Afinal, Os Banshees de Inisherin é um filme muito mais profundo do que ele aparenta ser. E eu falo isso me referindo só à sinopse dele, né? Um enredo em palavras. Porque basta você assistir ao filme para você conseguir interpretar, conseguir entender que o diretor Martin McDonagh, que também escreve o roteiro do filme, tá muito mais interessado em te falar muito mais coisa, uma coisa muito mais elaborada do que o fim de uma amizade entre dois personagens, né, duas pessoas que você nem conhece em um lugar que nem existe. Se você assistiu ao filme Ventos da Liberdade lá de 2006, você pode conseguir fazer muitas conexões entre o conflito civil que se inicia pelas atrocidades cometidas pelos ingleses lá nos anos 20 e o enredo que se desenrola entre os personagens centrais de Inisherin. Porque sim, o filme de 2023 é uma alegoria à Guerra Civil Irlandesa, onde o Martin McDonagh consegue emitir uma ilusão externa de que conflitos internos começam por pequenas bobagens. E é por isso que a profundidade dos Banshees de Inisherin pode acabar sendo subestimada se você for olhar a superfície do roteiro. E eu falo superfície, não superficialidade. Eu tô me referindo a que você não enxerga por baixo d'água, mas tá lá, existe. E o fato é que o propósito do filme não se trata de passar uma mensagem censurada ou alguma coisa do tipo. O Martin McDonagh podia fazer um filme de guerra se ele quisesse, um tipo de homenagem clara a Michael Collins, O Preço da Liberdade, filmaço de 1996, com o próprio Brendan Gleeson inclusive, que também fala sobre a Guerra Civil Irlandesa. Mas o tipo de humor desse diretor permite que ele consiga ir além, e ele vai. Até porque o que tem de humor em Banshees de Inisherin tá muito atrelado à mágoa dos personagens centrais. E não me refiro só à dupla não, mas também ao elenco de apoio. E essas mágoas incorporam os objetivos de cada um, quando esses objetivos se transformam em violência. E aí fica ainda mais evidente que por mais bobagem que seja o início do conflito interno, o resultado do sucesso de cada um desses atos de violência, sejam verbais ou então físicas, é o quê? Mais sofrimento, mais mágoas, principalmente do autor de cada ato de violência. Não existe ali a satisfação de ferir o próximo, porque quando isso acontece, os dois saem machucados. E os Banshees de Inisherin têm suas próprias simbologias também. Eu não consigo dizer que o filme fica óbvio uma vez que você aprende a alegoria da Guerra Civil, mas ao mesmo tempo não vira a coisa mais complexa do mundo para se interpretar também. Esse filme não tá preocupado em ser super inteligente ou então fazer com que você quebre a cabeça para poder interpretar as coisas ali, até porque para mim simbologia e alegoria são duas coisas diferentes. A alegoria do filme se enriquece quando você enxerga o propósito dela, mas ela tá ali, tá te dando oi. Já a simbologia é mais metafórica do que analógica. Um grande exemplo disso é o animal de estimação do personagem do Colin Farrell, o burro. Para me aprofundar mais ainda nessa simbologia aí do burro, eu teria que dar spoiler, então vou ficar devendo um pouquinho nessa, mas para quem assistiu, vou falar bem por alto, né? Quem assistiu vai entender o que eu tô falando então. O burro serve como essa analogia ao equilíbrio e à inocência de Inisherin, porque nada nesse filme é gratuito ou porque sim. E conflitos geralmente conseguem envenenar a inocência, sejam eles violentos ou até rasos demais. E essa inocência é o pilar que faz com que um dos personagens sinta o peso das consequências dos atos dele. Mas por mais leve e bem-humorado que esse filme pareça ser, ele é obscuro e também é pessimista, aí sim, na profundidade dele. Inisherin é uma ilha isolada e distante do conflito que tá rolando na Irlanda. Não existe violência e muito pouco se afeta pela guerra civil histórica mesmo. E a comunidade da ilha de Inisherin é pacata e unida. Inclusive a principal atividade que os habitantes têm é beber uma cervejinha ali no pub local diariamente. E se você for ver, tudo o que acontece fora da rotina em uma cidade pequena, em uma comunidade pequena, acaba impactando tudo. E isso reforça o paralelo que esse filme faz com a guerra civil do país. Eu não tô falando em comparação não, já falei que essa não é a intenção do filme inclusive, mas da mesma forma que uma guerra civil impacta basicamente tudo em um país, um conflito interno também afeta uma comunidade pequena e afeta as pessoas em volta. O principal exemplo desse impacto é o personagem da Carrie Conn,
Condon, que é a irmã do personagem do Colin Farrell. Inicialmente ela acha que é só uma besteira, que os dois caras vão acabar se resolvendo, mas ao longo do filme tudo isso vai impactando ela a ponto dela querer ir embora da ilha, assim como acontece com pessoas que não se envolvem diretamente com as guerras. Além disso, você nota esse impacto até em uma situação de uma casa ali incendiada, que é mais uma coisa que vem desse impacto indireto. Ou direto, talvez, quem sabe? Um dos meus personagens favoritos do filme é o personagem vivido pelo Barry Keoghan, e que bom que ele foi indicado ao Oscar, eu gosto muito da atuação dele, e é um personagem com um pano de fundo muito sombrio, mas na superfície é meio satisfatório ver esse cara em cena e toda a positividade que ele transmite também. Em relação às atuações centrais, pra mim é o melhor trabalho da carreira do Colin Farrell e principalmente do Brendan Gleeson, que pra mim tem a melhor atuação coadjuvante do ano. É muito difícil você criar simpatia por um personagem tão amargo, e esse mérito transcende o texto do próprio Martin McDonagh, que por si só já é um texto sensacional, né? E também por isso no Oscar mereceria a vitória de melhor roteiro original por tudo isso que eu já citei. Mas o Brendan Gleeson consegue criar um personagem onipresente na colaboração desse texto. Inclusive eu lembro que essa foi uma observação que o Dalia Nogari fez no vídeo dele sobre os Banshees de Inisherin, que inclusive vale aqui a indicação, pra mim Dalia Nogari é o melhor que tem aí no YouTube. Ele cita que o Brendan Gleeson consegue ser presente no filme inteiro, mesmo quando ele não tá em cena. E eu vi esse comentário antes de eu assistir o filme, e é totalmente verdade, cara. O melhor exemplo desse casamento entre a grande atuação do Gleeson e o texto relativamente subliminar do McDonagh é essa cena onde Colin Farrell confronta o seu novo algoz. Esse momento já tinha um diálogo marcado por essa frase aí. The Free State lads are executing a couple of the IRA lads. Or is it the other way around? Wasn't it so much easier when we was all on the same side and it was just the English we was killing? Uma frase aí que é certeira e provocativa numa ótica do diretor quanto à própria analogia que o filme faz à guerra, mas a reflexão que o personagem do Brendan Gleeson faz acaba entrando na cabeça de qualquer pessoa. Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yet we all remember the music at the time. Everyone to a man knows Mozart's name. Se nesse momento você se coloca na ótica do Colin Farrell, a reflexão soa existencial e talvez até arrogante demais. Até porque o próprio personagem do Gleeson revela que gosta mais do Colin Farrell quando ele tá bêbado e agressivo. The most interesting he's ever been. I think I like him again now. Só que essa reflexão dele serve muito mais ao próprio personagem do Brendan Gleeson do que exatamente uma cobrança ao Colin Farrell. Até porque o personagem do Brendan Gleeson, ele fala algumas vezes no filme que ele tá se dando conta que o tempo tá passando, a idade tá chegando, ele tá ficando velho. Tá ficando velho não, ele já tá velho, mas tipo, o tempo tá passando. I have this tremendous sense of time slipping away in me, Porrick. And I think I need to spend the time I've left thinking and composing. E por causa dessa passividade do Colin Farrell e o comportamento mais afrontoso do Gleeson, pode acabar parecendo que o Colin representaria o Estado livre. E aí, se você quiser fazer uma análise de linha por linha ou então dedo por dedo, você vai entender que é o Brendan Gleeson quem faz essa representação do Estado livre. Porque como ele mesmo fala, só tem uma coisa que ele pretende com tudo isso. For a bit of peace, Siobhan, that's all. For a bit of peace. E realmente não é pra ter a obviedade dessas coisas serem preto ou branco. O filme faz questão de explorar a ambiguidade em basicamente tudo. E vendo por um ponto de vista menos ambíguo, temos a personagem da McCormick. E pra falar dela também preciso falar um pouco em códigos pra evitar muitos spoilers. Se você for pesquisar a palavra Banshee, vai ver que faz parte do folclore celta, onde Banshee significa algo como fada mulher. As Banshees eram seres que previam a morte e o grito poderia ser ouvido a quilômetros de distância. Uma espécie de mensageira da morte, né? Essa talvez seja a simbologia menos complexa do filme, ainda que não seja óbvia demais também. E também porque tá no nome do filme, né? E agora eu vou dar um spoiler sobre o final, mas assim, eu não acho que seja um spoiler muito forte não, acho que eu não vou estragar a experiência, eu não vou dizer a resolução do filme nem nada assim. Não acho que vai estragar se você ainda não assistiu, mas caso você não queira saber nada demais sobre o filme, pula pra essa minutagem aí que tá na tela, que aí vai ficar tudo bem. Posso lá então? Vou começar, hein? Bora! No final do filme, você nota que o principal conflito não teve um desfecho muito concreto, né? Os dois personagens têm aquela conversa entre eles, mesmo depois de tudo, só que ali no finalzinho você pode ver a Banshee de olho neles, né? E aí eu acredito que nesse momento ela tá representando a sugestão de que mais sangue vai ou então pode ser derramado por causa desse conflito. E essa simbologia da última aparição da Banshee reflete exatamente o que aconteceu com a Irlanda décadas depois da Guerra Civil. Virou uma república de qualquer forma. E os danos dos conflitos são refletidos também nas pessoas em volta. O que aconteceu de ruim permanece acontecido. Fim dos possíveis spoilers, valeu? Então os Banshees de Inisherin encontram uma profundidade na mágoa e obscuridade do subtexto, mas não é um filme melancólico. Às vezes é sobre tudo e às vezes é sobre nada. Mas o texto e os subtextos são essenciais para que você consiga enxergar as camadas por debaixo da superfície simplista do enredo. E se você não conseguiu, o azar é seu, meu nobre.